David. Tudo bem? Tudo bem. Pois é. Nós estamos aqui, né, reunidos mais uma vez. Depois, quem participou do seminário aqui? Levanta a mão, só para a gente situar aqui. Nós estamos vendo aqui os que não participaram, né? Nós fizemos o seminário, terminamos semana passada. E foram temas assim maravilhosos, que a gente conheceu um pouquinho mais do Senhor. Cada vez que a gente vem pregar a palavra aqui, é um pedacinho daquilo que o Senhor quer mostrar para nós. E para quem não fez o seminário, né, os temas, só vou fazer um retrospecto rapidinho. Nós tivemos o semeador, pregação sobre a parábola do semeador. Preparando a terra, o semeador saiu a semear. Era eles preparando o nosso coração para receber a semente da palavra. Depois o amor de Deus, para dizer que Deus nos ama, que Deus ama cada um de nós como a gente é. Não importa se eu sou pecadora, se eu sou santa, se eu sou feia, bonita, gorda, magra, né, de cor amarela, preta ou branca, não importa, Deus nos ama. Do jeitinho que nós somos. Eu não preciso ser mais santa para Ele me amar. Só que é aquele negócio, né? Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Às vezes a gente fica assim, mas como eu não sinto esse amor? Por que eu não sinto esse amor? Porque nós somos pecadores. Por causa do pecado, não nosso só, né? O pecado desde Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, nós tivemos nosso relacionamento com Deus rompido, né? Então, mas o que aconteceu? Veio a salvação por meio de Jesus Cristo. O mundo estava perdido e o Pai, né? Ele se arrependeu de ter criado o homem, mas o amor dele era tão grande que ele podia ter destruído a humanidade inteira. Mas ele enviou seu Filho único para nos salvar, né? Pecado e salvação. E Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas. Nós cantamos aqui, Reina, Senhor. Ele tem que ser o Rei, Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Mas isso acontece se eu tiver fé. E a fé é um dom de Deus, e eu tenho que pedir esse dom. E através da fé, né, essa fé tem que me levar a converter, tem que me levar a mudar de vida. Porque quando eu conheço a palavra, ninguém precisa falar assim, menina, muda essa roupinha para você ir para a missa, para de beber, Nelson. Eu bebo? Assustou. Eu não falei beber o quê, né? Então ninguém precisa, quando a gente passa a conhecer esse Deus maravilhoso e a experimentar esse amor, porque não adianta eu vir falar de amor se você não experimentar, né? Cada um experimenta, cada um tem uma experiência pessoal. Então, a fé tem que me levar a mudar de vida. Essa conversão é isso. Eu estou indo para um lugar errado, para a direção errada, eu mudar de direção, me voltar para o Senhor. Aí eu mudo tudo aquilo que é errado, que não bate mais com a minha vida de cristão. Aí Deus nos cura, né? Vem a cura do homem total. Deus nos cura fisicamente, espiritualmente, interiormente. Tá ali um que caiu, é a efusão do Espírito Santo. Né? Nós tivemos aqui a efusão, infelizmente foi um que eu perdi, eu não vim, eu estava com problema de saúde em casa, eu não vim. É isso que nós pedimos aqui, né? O batismo do Espírito Santo uns pelos outros, ou seja, a efusão do Espírito Santo. Porque Deus quer nos dar esse Espírito Santo em abundância, com os dons, com os carismas. E depois depende de nós ser perseverantes no grupo de oração, na comunidade, na igreja, né, que a gente pertence, na paróquia que a gente pertence. É preciso da gente ficar firme, aconteça o que acontecer, com Jesus, firmes em Jesus, né? É o que significa perseverança. Estou saindo uma gripe horrorosa e a garganta fica seca. Mas eu estou só fazendo um apanhado geral, para vocês saberem os temas, né? O que é mais ou menos. Quando tiver, não percam, né? Quem não fez o seminário, porque cada dia mais a gente assente mais a fé. Quando a gente escuta essas pregações, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai aprendendo mais um pouquinho sobre Deus e vai experimentando ainda mais a presença e o amor dele na nossa vida. Mas o assunto que eu vou falar para vocês hoje é um assunto assim, até a gente fez a reunião, né, e veio uma palavrinha para o Valmir. Ele falou assim, Laide, o que é prudência? Eu falei, ops. Aí eu falei, acho que é cautela.
Você estava aqui, né, cheia? Acho que é cautela. Aí depois eu falei, meu Deus, será que eu errei? Tem que andar com o dicionário, né? Aí veio a palavra, a gente se lembrou da parábola das 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 sem juízo, né? 5 tolas, imprudentes. E eu corri, cheguei lá em casa, eu fui no dicionário, falei, ops, acertei, cautela. Mas tem outras coisas, precaução. Só que aí eu fui mais fundo, porque eu falei, quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente primeiro que tem, né, que escutar, são os meus ouvidos, os meus olhos, os primeiros que tem que ler aqui, ler a palavra, esmiuçar a palavra, e o primeiro coração a converter tem que ser o meu. E eu fui pesquisar e eu descobri que a prudência é uma virtude. Vou chegar lá. Primeiro, eu queria só lembrar para vocês. Nós sabemos, nós vimos aqui no seminário também, quem não está vai ficar sabendo agora, que a fé, a esperança e a caridade são virtudes teologais, né? Que nós recebemos quando nós somos batizados. E o que são essas virtudes teologais? Elas nos tornam capazes de conhecer e amar a Deus. A gente, pela fé, né, pelas virtudes teologais, pela fé a gente acredita naquilo que é pregado para nós, que é anunciado, que a igreja anuncia, os dogmas de fé da igreja, a palavra de Deus, tudo aquilo que foi revelado, as virtudes nos ajudam a conhecer e amar e acreditar. Elas são virtudes inteiramente voltadas para Deus. Aí existem outras virtudes, que são as virtudes morais, que elas não são voltadas diretamente para Deus, mas para o nosso comportamento, nossas atitudes, nossas ações. Elas nos ajudam a agir bem, a fugir do pecado, a vencer as tentações. Por isso, indiretamente, elas nos levam a Deus. Isso é que eu pesquisei e achei lá no catecismo. E essas virtudes, né, são as virtudes morais, que são muito importantes. 4 delas são as mais importantes. Uma delas é a prudência, que a gente vai falar sobre elas. São as virtudes cardeais. Mas por que esse nome? Aí eu fui a fundo, eu descobri. Cardo ou cardinais, cardines, vem do latim e quer dizer dobradiça. Deu um nó na minha cabeça. O que tem a ver, né? Prudência com dobradiça, aí tá lá assim, ó. Eixo em torno do qual gira alguma coisa. No caso da porta, a porta dobra, né, vira em torno da dobradiça. No caso do eixo da terra, giram os 4 pontos cardeais. No caso das virtudes, em torno das 4 virtudes cardeais, giram as outras virtudes. Foi isso o que eu aprendi lá no catecismo. Mas quais são essas virtudes cardeais? Alguém sabe, além da prudência? Ninguém sabe? Eu também não sabia. É a prudência, a justiça, a força e a temperança. Hoje nós vamos falar só sobre a prudência. O que é a prudência, então? Prudência é a virtude que nos ajuda a fazer escolhas. Não escolher coisas bobas e fúteis, né? Não se trata disso, mas fazer boas escolhas na nossa vida. Nos ajuda a escolher os meios adequados para realizar o bem e vencer o mal. É uma escolha muito importante que a qualquer momento nós precisamos fazer. Tenho certeza que tem gente que já teve que usar dessa prudência, dessa sensatez. É bom senso, é tanto nome. Então, assim, a gente precisa estar sempre usando de prudência, tendo o cuidado de pensar bem antes de fazer alguma coisa. É aquele negócio, eu vou brincar ou eu vou estudar agora? É hora de brincar ou de estudar? Estudar, então, eu vou estudar. Se é hora de brincar, eu vou brincar, né? Nós estamos meio velhinhos para brincar, né, Selma? Mas eu vou dar um exemplo bobo aqui, só para entender. Né? Então, e o lema da prudência é fazer o que é certo, na hora certa, no lugar certo. A prudência iluminada pela nossa fé e ajudada pela graça santificante nos leva a escolher os atos bons que são o caminho da nossa salvação. E é sobre essa prudência que Jesus fala no Evangelho. Ele fala assim: eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Está em Mateus 10, 16. Mas nós vamos ler agora. Abra quem tiver a palavra. Mateus capítulo 25.
versículos de 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Eu vou ler, a gente dá um pouquinho mais rápido. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos que essa passagem, né, meio assim, meu Deus, né? O que significa isso? Nós vamos por partes. Até aí no rodapé, no versículo 1, está escrito assim: esta parábola refere-se a um costume judaico. As núpcias eram celebradas em geral durante a noite, e as moças, companheiras da nubente, né, da noiva, formavam um cortejo diante do esposo, que elas então acompanhavam até o lugar do banquete. Era um costume lá do tempo dos judeus, né? Então elas tinham que levar essas lâmpadas, essas lamparinas, e levar óleo, azeite, né? Para que se o noivo tardasse, como aconteceu, elas não ficassem sem luz, né? E quem é o esposo? Alguém pode me falar? Quem é esse esposo aqui no Evangelho? Muito bem, Jesus. É Jesus, porque a chegada dele representa as bodas do Cordeiro. Em Apocalipse, está assim, Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, sua esposa está preparada. Então, o esposo é o próprio Jesus Cristo. Isso mostrando que ele vai voltar, vai ter a segunda vinda de Jesus no fim dos tempos. As virgens representam a esposa, a igreja, representam cada um de nós. Eu li um livro uma vez que chamava assim, Nós, a Noiva. Nome estranho, né? Nós, a noiva. Por que nós? Porque nós somos igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo, por quem ele deu a vida, né? A igreja que ele fundou. As lâmpadas representam a nossa vida, o nosso espírito. Em 1 de Reis 11:36 está escrito assim: deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Então, para que a nossa vida é representada por essas lâmpadas, é a nossa vida, o nosso espírito, que não pode se apagar. Nós temos que estar sempre com o fogo aceso, né? O fogo de quem? Nós vamos falar agora o óleo, que é esse fogo, é o Espírito Santo de Deus. É a unção que mantém acesa a chama. Gente, se não fosse o Espírito Santo, nós, com tantos problemas, eu sei que se eu perguntar aqui, quem aqui tem problema, não ficava um sem levantar até os 2 braços. Não é verdade? É. Porque, infelizmente, todo mundo tem problema, não sei se é felizmente ou infelizmente, porque a gente cresce com os problemas também. Esse ano, misericórdia. Lá em casa já começou assim, né, Cleusa? Meus pais, quase perdemos o papai. Minha mãe adoeceu, os 2 de uma vez. A gente não sabia quem que a gente acudia, um no hospital, outro em casa, na cadeira de rodas. Mas graças a Deus venceu. Aí veio minha filha com depressão, embora, voltou para casa depois de anos morando fora.
Aí meu marido é bipolar também, está com probleminha, tentando parar de fumar, e aí tudo complica. Meu pai agora está no hospital de novo. Então, é uma coisa atrás da outra. Se não fosse o Espírito Santo para nos dar essa força, para nos dar coragem para enfrentar os problemas, o nosso fogo, nossa luz apaga. É ou não é? É. Né? E o que nos mantém de pé é a fé que nós temos dele, é esse Espírito Santo que nos fortalece. São João, né? Jesus no Evangelho de São João fala que ele ia mandar o Paráclito, o Consolador, o auxílio para nós, o sustentáculo, é o Espírito Santo. É esse auxílio que nós temos, é em quem nós podemos, sabe, nos apoiar mesmo. Ele nos sustenta. Ele nos sustenta de pé, para não cair, porque quer dizer, a gente cai, mas a gente levanta, porque Ele nos ajuda. Né? Então o óleo é esse Espírito Santo de Deus. As virgens tolas, né? Ou imprudentes, esse grupo de virgens representa os que dizem seguir a Cristo, porém não obedecem. Jesus, em Mateus 7, 26, disse assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Então essas moças tolas, né, as imprudentes, são os que nós não, gente, né, os de lá de fora, os outros, da outra cidade, não daqui não, que levam o nome de cristão, mas não vivem como tal, vivem, enganam a si mesmo, enganam os outros, né, e levam uma vida se preocupando com outras coisas, mas não se preocupa com a sua conversão, não se preocupa com a palavra de Deus, não se alimentam da palavra, preferem outras luzes que não permanecem acesas, que não duram muito, como uma dessas moças, né? Essas, ao partirem ao encontro do esposo, elas tinham as lâmpadas acesas, elas tinham óleo dentro das lâmpadas delas, mas com a demora do esposo, as lâmpadas se apagaram. O que aconteceu? Acabou o óleo, elas não tinham suprimento, né, suficiente para evitar que a lâmpada delas se apagasse. Né? Então, foram imprudentes, não foram precavidas. Como é que eles têm um ditado? Mulher prevenida vale por duas? Homem também, né? Mulher prevenida vale por duas. Essas aqui foram tolas e não foram prevenidas, né? Então, quando elas pediram óleo, que as outras se negaram a dividir o óleo, o que significa isso? Será que as outras foram egoístas? Foram mesquinhas? Porque as tolas, elas esperavam ser salvas com o óleo alheio. Porque as prudentes, elas já eram, depois de chegar nas prudentes, né? Existe um processo de conversão, né? E isso é busca diária. Quando Jesus disse, buscai o reino dos céus, em primeiro lugar, essa é a busca diária. Eu não posso chegar aqui, participar de um grupo de oração e falar, eu me converti. Fui lá no grupo de oração, estou convertida, estou santa. Jamais. A conversão dura a vida inteira, até eu morrer. Tem dia que eu dou 10 passos para frente e 20 para trás. Não é verdade? No processo de conversão. Então, essas moças todas, elas queriam ir ao encontro, mas elas queriam só festa. Elas não queriam fazer mais nada, né? E a salvação é individual. A conversão também. Cada um de nós tem um processo pessoal de conversão. E essas todas, o que elas fizeram? Elas queriam aproveitar das outras que tinham suprimento, né? E o que elas precisavam para sair comprando? Dinheiro, né? Adquirido com trabalho. As prudentes, o que elas fizeram? Elas trabalharam muito para conseguir esse óleo. Elas trabalharam na conversão delas, elas trabalharam nessa espera do Senhor. Estavam prontas para o casamento, as outras não. As tolas queriam só a festa, não o esforço. É quando a gente quer só o lado fácil do cristianismo. É o Cristo glorioso, mas o Cristo na cruz ninguém quer. Esses dias eu fui confessar e o padre me falou isso. Porque o Cristo glorioso que curava, o Cristo ressuscitado é fácil demais da gente seguir. Mas o Cristo da cruz, aquele que fala assim, amai os seus inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, aqueles que fazem mal, é difícil para nós, não é? Amar, ir além, amar aquele que é bonzinho conosco é fácil demais. Jesus ensinou
amar aquele que pisa no meu pé, aquele que me ofende, aquele que me persegue. Esse é o amor cristão, é o amor que vai além. Então, a gente tem que guardar isso, né? O Cristo, nós temos que segui-lo de qualquer maneira. O Cristo crucificado e o Cristo glorioso. As virgens prudentes. Aí Jesus disse também em Mateus 7:24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. As 5 virgens prudentes representam os discípulos que não esperam a volta do seu Senhor de braços cruzados. É aqueles cristãos que lutam por um mundo novo, que lutam para implantar o reino de Deus aqui. É aquele cristão que está sempre à espera do Senhor, mas não alienado. É trabalhando, levando a sua vida de casado ou de solteiro, ou seja, né, de profissional, mas trabalhando também pelo reino de Deus, tocando a sua vida como Deus quer, fazendo a vontade de Deus. Essa é o que significa as virgens prudentes, né? E a gente não quer um mundo novo, um mundo de acordo com o projeto que Deus tem. Então, se a gente quer ser prudente, quer ser como essas virgens prudentes, a gente precisa agir dessa forma, manter as nossas lamparinas acesas, buscar na palavra de Deus, buscar no Espírito Santo e buscar na palavra de Deus esse óleo, para quando for preciso. Nós temos esse óleo de reserva também. E nós precisamos escolher em que grupo nós queremos estar. No das tolas ou das prudentes? E aí, Nelson, você quer estar no das tolas, das imprudentes ou das prudentes? Das prudentes, né? Se nós nos acomodarmos com pouco óleo, se não buscarmos abastecimento constante, nós vamos morrer, a nossa luz vai se apagar. E o que é esse abastecimento? É a Eucaristia, é a missa, quem puder diariamente, quem não puder pelo menos fim de semana. É a palavra de Deus, é a oração pessoal, a sua oração na sua casa, pega a Bíblia, medita a palavra. É as devoções, devoção mariana, rezar o terço. É a confissão, né, o sacramento da reconciliação. Então são esses modos que nós temos para nos abastecer, abastecer a nossa lamparina, para que ela não se apague. Foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva, gente, eles viviam com Deus no paraíso. Deus passeava com eles no jardim. Olha que maravilha, Deus passear com a gente. Só que eles preferiram amar o mundo, preferiram, né, as coisas do mundo, preferiram desobedecer, preferiram fazer aquilo, desobedecer a Deus, aquilo que não era vontade de Deus. E aí o que houve? Resultado? Trevas, lâmpadas apagadas. E eu tenho certeza que eu não quero lâmpada apagada na minha vida, né? O fogo do Espírito Santo que está no Nelson. Eu não posso querer o óleo alheio, eu tenho que pedir para o Senhor acender o fogo no meu coração, o fogo da minha lâmpada, da minha lamparina. Acho que o pessoal, muita gente não estava aqui um dia, eu falei sobre haviam dois vizinhos que eram inimigos. Eles tinham as plantações de trigo, então eles eram inimigos. Um fazia tudo para destruir o outro. Aí um dia, o trigo do vizinho lá estava a coisa mais linda, já quase pronto para ser colhido. O outro falou assim, já sei o que eu vou fazer. Se eu pôr fogo lá, ele vai saber que sou eu. Mas eu vou arranjar um jeito. Ele pegou umas raposas, amarrou umas tochas nos rabos das raposas, pois puseram fogo no rabo da raposa e soltaram as raposas na lavoura. O que aconteceu? Gente, pega um gato e põe fogo no rabo dele. Eu já fiz isso. Ele vira um corisco. Essas raposas ficaram loucas e correram lá dentro dessa lavoura e pôs fogo no trigo. Pegou fogo e queimou tudo. Nós, cristãos, vou falar uma coisa feia aqui, nós temos que ter fogo no rabo. Nós temos que ter fogo no coração. Fogo nos lábios. Fogo no coração, na mente, nas mãos. O fogo do Espírito Santo para tocar fogo no mundo. Mas é esse fogo que arde. Esse fogo que não machuca, que não destrói, mas pelo contrário, que constrói. Esse fogo que traz vida. Esse fogo que é o fogo do amor do Espírito Santo, o amor de
Deus por nós. Né? A Selma está rindo aqui, é só uma brincadeira, mas para a gente entender que nós temos que estar sempre com esse fogo aceso na nossa vida, para que o mundo está carente. Gente, eu nem gosto de ver jornal mais, eu não gosto de ver televisão. Se a gente espremer a televisão, sai sangue, é violência, é acidentes horrorosos, é sequestro, é neto matando avós, matando pais, filhos matando pais, não é verdade? O mundo está precisando de quê? Do amor de Deus. O mundo não conhece Deus, o mundo esqueceu Deus. E cabe a nós cristãos, que meditamos a palavra, que buscamos o Senhor, mas no coração, na boca, nos lábios, que as nossas palavras sejam palavras de fogo, para incendiar primeiro a nossa casa, incendiar desse fogo novo, e não deixar esse fogo apagar na nossa casa. E é a coisa mais difícil que tem, não é? Principalmente na nossa casa. Os nossos, querer evangelizar os nossos, é a coisa mais difícil que tem. Eu tenho filhas jovens em casa, é difícil. Eu tenho irmãos, eu tenho sobrinhos. Começar da casa da gente é a coisa mais difícil. Mas é preciso que a gente não perca esse foco, que é Jesus. E esse evangelho de hoje, nós precisamos ver o que é o contexto dele. Jesus nos convida à vigilância. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Tá. Aí no capítulo 24, 2 versículos só. 24, 43 e 44. Olha o que ele fala. Não, é 43. Sabei, vamos ler juntos? Sabei que se o pai de família soubesse que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que menos pensardes. Entraram na minha casa dia 1º de dezembro do ano passado. A gente tinha feito uma viagem. Quando nós chegamos, estava lá a porta da cozinha arrombada e as coisas tudo mexidas no meu quarto, no quarto da minha filha. E é assim, aquela sensação ruim, né? Mas se eu soubesse que o ladrão iria, eu não teria tomado mais precauções? Eu teria colocado um guarda lá, né? Um vigia lá. Então, é o caso. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Por isso nós precisamos estar em atenta vigilância. E o que é essa vigilância, gente? É nos mantendo fora da corrupção desse mundo. É buscando a conversão, buscando a santidade, buscando mudar de vida. Jesus vai voltar, mas eu posso morrer amanhã antes dele chegar. Aí vai ser eu que vou, né? Não vai ser ele que vai voltar. Então, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes. Aí no 42 está assim: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o Senhor. Então, esse evangelho, o 24, capítulo 24 de São Mateus e o 25, ele nos chama muito a essa vigilância, a estarmos alertas, vigilantes, para que quando o Senhor vier, Ele nos encontre como essas virgens prudentes, preparadas para o casamento, né? Nós somos a noiva e Ele vai vir, Ele virá. Então, está aí o convite para nós. Nós vamos ficar esperando o quê? Vamos compor com alegria e esperança o grupo desses que estão à espera de pessoas cuidadosas com as promessas de Deus. Vamos ser unidos. Vamos ser constantes nessa busca, para que nós não sejamos surpreendidos. Amém? Amém. Feche os seus olhos e repete comigo essa oração. Pai, mantenha acesa em nós, a chama do zelo, pelas coisas do reino, de modo que estejamos sempre preparados, para o encontro com teu Filho Jesus. Pai Santo, faz-nos prudentes, e dá-nos discernimento, para preparar a mochila para a viagem da vida.
fé, confirmado pelas obras, para nos iluminar, até te encontrarmos, para o teu abraço misericordioso. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão. Na unidade do Espírito Santo. Vamos ficando de pé. E mais uma vez, ergue os seus braços e pede para o Senhor essa prudência. Pede para Ele o discernimento. Pede para Ele que você seja prudente nas suas escolhas, nas suas ações. Pede, vem Espírito Santo, mais uma vez com toda força. Vem Espírito Santo, vem nos dar de presente essa virtude da prudência. Nós queremos ser sensatos, ter bom senso na hora das nossas escolhas. Nós queremos saber escolher, Senhor, o bem e não o mal. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem conduzir a nossa vida, vem nos dar o seu fogo de amor, vem incendiar os nossos corações, vem incendiar as nossas vidas e não deixe esse fogo jamais se apagar. Seja o nosso óleo, Espírito Santo, venha com a tua unção poderosa, para sairmos daqui preparados, Senhor, para amar aqueles que estão lá fora, para falar de Ti para aqueles que estão lá fora, que estão na nossa casa, que trabalham conosco. Vem, Espírito Santo, vem nos conduzir, toma-nos pela mão, Espírito Santo, e leva-nos aonde o Senhor quiser. Muito obrigada, Senhor. Louvado sejas, glorificado seja o Teu santo nome. Amém. E vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que guarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos.